bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Esta manhã, depois do café, estava lendo Romanos 7, enquanto minha esposa estava lendo outras traduções deste mesmo capítulo. Após ela terminar a leitura, eu perguntei: querida, qual você acha que é o tema principal de Romanos capítulo 7? Então ela me respondeu: a lei. Enquanto estamos debaixo da lei, estamos debaixo da condenação da lei. E minha esposa estava certa, porque esse é o tema de Romanos 7. Na realidade, tem a ver com santificação. Parte do capítulo 6 também aborda essa questão. Assim como nós não somos justificados pela lei, no capítulo 4, assim também não podemos ser santificados pela lei. E o apóstolo Paulo começa a falar sobre a santificação em relação à lei. Em outras palavras, ele trata sobre a questão do pecado. Quando você lê este capítulo, você vai observar que a questão do pecado surge aqui. O Dr. Martin Lloyd-Jones tem um comentário muito interessante sobre isso. Ele diz que muitos, e provavelmente a maioria dos nossos problemas na vida cristã, são o resultado da nossa falta de entendimento em relação às verdades de Romanos capítulo 7. Depois ele menciona sobre a concepção totalmente errada que as pessoas têm do pecado. Se fala muito pouco sobre pecado e se prega muito pouco sobre o pecado. Alguns dizem que devemos ser positivos e falar da salvação e não devemos nos preocupar com o pecado. Agora, isso implica porque grande parte do cristianismo moderno é tão superficial. Eles não perceberam a profundidade do pecado em suas vidas. Eles não conhecem o poder do pecado, a sua tirania, que o pecado pode distorcer a lei de Deus para seus próprios fins e anulá-la. Não percebem como o pecado é horrível. Muitos creem que no momento que tomaram uma decisão por Cristo e foram batizados, tudo seria perfeito e a vida seria cor-de-rosa, sem problemas. Não demorou muito para que eles percebessem que não era bem assim, porque eles enfrentavam problemas, mas não entendiam o motivo. Eles nunca entenderam o pecado, nunca compreenderam Romanos 7. Eles foram levados a tomar uma prematura e muitas vezes duvidosa decisão, mas nunca experimentaram o verdadeiro arrependimento. Talvez algum evangelista lhes disse que não precisavam se preocupar com o arrependimento, que isso viria mais tarde, que o mais importante era crer de maneira positiva no Senhor Jesus Cristo. Mas essas pessoas nunca entenderam como e por que, e inevitavelmente, enfrentavam problemas com isso depois. Nunca compreenderam o que Romanos 7 está ensinando sobre a extensão do pecado e o poder do pecado. É sobre isso que Paulo fala neste capítulo. As palavras lei e mandamento aparecem 28 vezes neste capítulo. Temos 25 versículos, o que significa que, em média, eles aparecem mais de uma vez por versículo. Em 25 versículos, a palavra lei ou mandamento aparece 28 vezes. Agora, nos primeiros versículos de Romanos, capítulo 7, Paulo dá uma ilustração como exemplo e escolhe o casamento, que é um contrato entre duas pessoas até que a morte os separe. Na verdade, a forma como Paulo aplica o princípio do versículo 1 pressupõe que a lei do casamento une duas pessoas apenas enquanto ambos estão vivos. Se um deles morre, o outro é livre para se casar novamente. Bem, vamos continuar a partir deste ponto. Esta foi a ilustração dos versículos 1 a 3. Paulo agora dá a aplicação nos versículos 4, 5 e 6. O Espírito Santo usa esta ilustração para mostrar o que acontece quando um pecador recebe a Cristo como Salvador e Senhor. Ele morre para a lei. Agora, se dissemos que somos casados com Cristo e vivemos sob a lei, somos adúlteros espirituais. Esse é o ponto do versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, ele diz: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber,
a Cristo. Paulo usa o casamento como ilustração. Ele diz que somos casados com Cristo. É comum na Bíblia ver Cristo como o noivo e a igreja, os crentes como a noiva. No Antigo Testamento, Israel aparece como a esposa de Jeová. Por isso, não é incomum encontrar esta ilustração na Bíblia, sugerindo este relacionamento entre o crente e o Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Através da morte de Jesus e nossa união com ele, fomos libertados da lei, pois estamos mortos para a lei. Fomos libertados para viver eternamente unidos a Cristo. Observe, é uma relação que não pode ser rompida. O casamento é rompido pela morte, mas como Cristo morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, a nossa relação com ele é eterna. Esta mesma verdade é mencionada diversas vezes por Paulo. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14 diz: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. As ordenanças aqui em Colossenses 2,14 são a lei de Moisés, e devemos lembrar que a maioria dos crentes da época de Paulo eram convertidos do judaísmo, e esses judeus e todo o povo de Israel estavam casados com a lei mosaica, mas somente até o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz. No momento que o judeu ou o gentil recebe a Cristo como Salvador e Senhor, a sua responsabilidade com a lei cessa, porque agora ele está unido ao Senhor, crucificado e ressuscitado. Muitas pessoas hoje seguem estritamente a lei sobre guardar o sábado. Eles dizem que se você não adorar a Deus no sábado, está quebrando a lei. Bem, são legalistas, estão novamente sob a lei, fazem uma profissão de fé em Cristo, mas é a lei que vai governar as suas vidas. Paulo lembra a essas pessoas que eles são adúlteros espirituais. Toda pessoa que se coloca debaixo da lei e diz que a graça de Deus através da morte sacrificial de Cristo não é suficiente, torna-se um adúltero espiritual. Eles querem servir à lei e a Cristo, mas não podemos servir a ambos. Se você nasceu de novo, então o Senhor ressuscitado é o seu novo esposo, seu novo mestre e Senhor, e a lei do seu amor é a regra da sua vida. Leia esta passagem de 2 Coríntios 11, 2. Leia novamente. Também leia Efésios 5, 22 e 23, onde Paulo começa a falar sobre a lei do amor de Deus governando aqueles que pertencem a Cristo. Agora é verdade que estamos sob a lei de Cristo, como 1 Coríntios 9, 21 diz. Vemos isso também em Gálatas 6:2, mas esta é a lei de Cristo e não a lei de Moisés. É o novo mandamento, o seu novo mandamento de amor. Em João 13:34, Jesus diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Cristo é o fim, é a meta, o cumprimento da lei mosaica, conforme Romanos 10:4. E agora, a soma total das leis divinas é expressa em uma só palavra: amor. Amor. A lei mosaica deve dar lugar à lei de Cristo, que é a lei do amor. Esta parte da Epístola de Romanos começa no capítulo 6. Não devemos esquecer isso quando olharmos para o versículo que vamos estudar. Nesta simples ilustração do casamento, aprendemos que, com a morte do marido, a mulher está livre para casar de novo, mas nunca pode fazer isso enquanto seu marido está vivo. Esta ilustração se aplica a nós crentes. Nós que somos de Cristo também morremos para a lei pelo corpo de Cristo. Estamos mortos para a lei, de acordo com Romanos 7:4, pelo corpo de Cristo. Sublinhe isso aí na sua Bíblia. A lei não tem mais direito sobre nós. Fomos unidos ao corpo de Cristo. Agora que somos parte dele, ele é a cabeça e nós os membros do corpo. A lei não pode exigir nada de nós. Agora não estamos sem lei. Não somos desobedientes, mas agora somos governados por uma nova lei, a lei do amor. Quando a cabeça do corpo morreu, compartilhamos a sua morte.
Quando a cabeça do corpo ressuscitou dentre os mortos, nós compartilhamos a sua ressurreição. Nós não estamos casados com a lei, mas servimos aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que possamos produzir fruto para Deus. Quando somos unidos a Cristo, devemos dar fruto, que é o fruto da santidade. Esta parte trata sobre santificação. Santificação é o fruto da integridade, do caráter do cristão, do comportamento cristão, viver uma vida santa para Deus, e isso, amigo, é a santidade prática. Vamos ler agora o versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei. Essa frase não significa que o crente está sem lei. A liberdade não é uma licença para violar as leis. Sejam as leis do país ou as leis de Deus, a liberdade do crente é a liberdade de tudo o que impede de ser santo, totalmente dedicado ao Senhor Jesus Cristo. E sem uma devoção completa a Deus, não pode haver santidade da vida. É isso que Paulo quer dizer quando se refere ao fruto, santidade. Esta expressão fruto para Deus é sinônimo de santidade de vida. No grande discurso de Nosso Senhor sobre fruto, em João 15, ele disse: Eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observe que ele não disse, sem mim vocês não podem fazer muita coisa, mas diz, sem mim nada podeis fazer. Agora, amigo, todos nós sabemos que na vida dos crentes há diferentes graus de fruto. João 15 mostra isso. No versículo 2 vemos que dá fruto, depois no versículo 5, muito fruto. E no versículo 16, fruto que permanece. Mas o Senhor quer que saibamos que qualquer que seja o caso, não podemos dar fruto sem Ele. A vida cristã mais frutífera é a vida que é dedicada ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o ponto deste capítulo de Romanos. Vamos para o versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Observe que diz fruto para a morte. O versículo 4 terminou com fruto para Deus, portanto temos aqui dois tipos de frutos. Fruto para Deus e fruto para a morte. Agora o que podemos aprender com o versículo 5? Quando estávamos na carne, antes de sermos regenerados, antes de sermos salvos, nós estávamos na carne. A carne é a nossa natureza caída, que trazemos a este mundo quando nascemos. É um estado moral do qual fomos libertados. Na carne estão as paixões do pecado, que encontraram expressão nos membros do nosso corpo e que apenas podem resultar à morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Tiago 1,15 diz, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Na carne residem as paixões do pecado que se manifestam através dos membros do nosso corpo. Este versículo nos diz que essas paixões pecaminosas eram estimuladas pela lei. Quando a lei proibiu a produção e venda de bebidas alcoólicas, as paixões pecaminosas dos homens foram estimuladas. Quando a lei disse que ninguém podia comprar bebida alcoólica, foi aí que as pessoas queriam fazer isso e conseguiam isso ilegalmente. Eles começaram a estudar um meio de como fazer o que a lei proibia. O período mais conturbado nos Estados Unidos foi durante a lei seca, porque as pessoas não podiam produzir ou vender álcool, mas eles faziam isso ilegalmente. Desde criança queremos as coisas do nosso jeito. Isaías 53:6 diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Muitos pais cometem o erro de não disciplinar os seus filhos, não corrigir essa tendência inata para o mal. Nos dias de hoje, muitos governos proíbem que as crianças sejam disciplinadas, e isso é uma grande tragédia. O dia em que estas crianças mimadas se tornarem adultos e perceberem que não têm o suficiente para comprar as coisas que querem, elas começam a roubar, endurecidos por uma lei que foi feita para impedi-los de fazer isso. As paixões pecaminosas despertadas pela lei trazem como fruto a morte, e através de proibições, a lei acende o desejo de fazer o que é proibido. O fruto proibido tem um fascínio único. O fato de que algo é proibido tem uma certa atração, e Paulo está nos dizendo que, enquanto estávamos em nosso estado natural, antes de sermos regenerados, a lei despertava nossas paixões pecaminosas, resultando fruto de morte.
O versículo 6 diz: mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aqui vemos o estado do homem que não está mais sob a lei, mas está em Cristo. O que fortalece o crente não é a lei, mas o amor. O crente foi libertado da lei para que a lei nunca mais possa levá-lo ao juízo. A nossa vida é vivida em um novo espírito. Existe agora uma velhice da letra, pois Deus o substituiu pela aliança da graça. Paulo escreveu em 2 Coríntios 3,6: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra aqui é a lei. O culto do cristão é uma resposta ao Espírito Santo não ceder a uma série de leis e regras. Os fariseus exigiam muito em suas pregações da lei, mas eles não viviam de acordo. Em Mateus 23, lemos como eles eram hipócritas. Sempre frequentavam a igreja, davam seu dízimo, eram rigorosos com os outros, por fora pareciam justos, mas em seus corações havia cobiça, inveja, luxúria, ódio e ciúme. O ponto desta passagem, com o seu simbolismo, tem a ver com santidade e santificação. Meu irmão, estamos casados com o Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para dar fruto para Deus, com um novo espírito. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. O crente não vai fazer certas coisas, não porque existe uma lei contra isso, mas porque a sua nova vida em Cristo e no Espírito Santo o chama para fazer coisas melhores. É maravilhoso ser um filho de Deus. É maravilhoso aprender sobre a graça. É maravilhoso saber que não estamos mais presos a uma lista de regras, que não vivemos mais debaixo de certas coisas que se deve fazer e não fazer. Estar liberto da lei não é estar livre do pecado, é o oposto. Isso significa que temos liberdade para fazer o que é certo pelo poder do Cristo vivo, a quem somos unidos pela fé. Estamos casados com Cristo e agora somos seus para sempre. Da mesma forma que o casamento, nos primeiros versículos, nos une até a morte e não pode ser rompido, pois aquele que se casa ou vive com outro cônjuge é adúltero. A Bíblia nos ensina que não podemos nos separar de Cristo, porque ele morreu e ressuscitou para não mais morrer. Por isso, a nossa relação com Cristo é eterna. Que Deus nos ajude a viver e ver esta verdade maravilhosa. Muito bem, estamos apenas começando com o capítulo 7 de Romanos e vamos continuar com o versículo 7 em nosso próximo encontro. Nós vamos falar sobre os 3 tipos de homens que encontramos na Bíblia: o homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. Isso vai nos ajudar a entender melhor Romanos 7. Muito obrigado por ouvir o estudo de hoje. Que Deus o abençoe e até o próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.